Sabe, quando a gente pensa em um check-up médico anual, existe aquela expectativa de clareza absoluta, né? É quase reconfortante. Uhum, a gente adora essa precisão. A gente tem uma atração natural por coisas visíveis e binárias, sabe? Exato, é um processo quase de engenharia. A pessoa entra na sala, faz um raio-x, aí o médico coloca a chapa contra a luz, aponta para uma linha ali no osso e simplesmente diz que o problema está bem ali. Ou tá quebrado ou não tá, né? A gente gosta de problemas que dão pra categorizar fácil. E principalmente doenças que dá pra resolver com um gesso por umas semanas ou uma cartela de antibiótico. Nossa, sim, a clareza traz muita segurança. Mas e aqui que a coisa complica quando a conversa muda para o campo da autoavaliação espiritual? De repente, essa máquina de raio-x parece que, sei lá, entra em curto-circuito. É que aí a gente entra nas águas turvas da psicologia humana, né? Pois é. O diagnóstico deixa de ser uma fratura óbvia e passa a ser um cenário incrivelmente nebuloso. É assustadoramente fácil a gente olhar para o espelho, seja no fim do dia ou no fim do ano, e enxergar uma imagem completamente distorcida da realidade. Com certeza. A capacidade que a gente tem para o auto-engano, especialmente no que diz respeito à nossa condição moral, é formidável. A gente constrói narrativas onde nós somos sempre os heróis saudáveis da história. A mente humana cria desculpas fabulosas para ignorar os sintomas. E é exatamente nesse terreno perigoso, nesse consultório médico onde os pacientes mentem para si mesmos, que a gente vai entrar hoje. Então, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a quem acompanha a nossa análise profunda de hoje. Olá a todos, é muito bom estar aqui para esse mergulho. E olha, hoje nós temos sobre a mesa um conjunto de fontes fortíssimas. A gente está analisando a transcrição de uma aula fascinante do professor Hélio Carnassale, cruzada com vários textos de apoio históricos e teológicos. Textos que falam sobre uma das mensagens mais diretas e até desconfortáveis, eu diria, do livro do Apocalipse. Sim, estamos falando da carta à Igreja de Laodiceia, lá em Apocalipse capítulo 3, dos versos 14 ao 22. E a nossa missão aqui hoje é pegar esse texto antigo, que muita gente lê só como uma poesia mística, e entender como ele funciona como um raio-x perfeito. Um flash instantâneo, né? Um retrato cortante do exato momento histórico, tecnológico e espiritual em que a humanidade vive agora. Exatamente. Mas antes, para que essa análise tenha peso, a gente precisa estabelecer uma base histórica, né? Laodiceia não é só uma metáfora flutuando no espaço. De jeito nenhum. Foi uma cidade literal, muito proeminente na Ásia Menor ali no primeiro século. Tinha características geográficas, econômicas e sociais muito específicas, que o autor usa de forma cirúrgica. Ok, vamos desvendar isso, porque essa é a premissa que me deixou intrigada ao ler as anotações do professor Carnassale. Ele deixa muito claro que esse texto não fala sobre pessoas de 10 ou 15 anos atrás. Não, é sobre hoje. E, no contexto profético do Apocalipse, essa cidade representa simbolicamente uma condição global para os últimos dias da história. É um diagnóstico do momento presente, né? Exige uma autoavaliação imediata. E a lógica dita que, antes da gente tentar entender o problema em si, a gente precisa saber quem é que está segurando a prancha médica, certo? Fundamental. O que torna essa mensagem impossível de ignorar é justamente a identidade de quem assina. É alguém que não negocia com o nosso ego. Pois é. O texto começa com títulos muito singulares no verso 14. Diz assim: o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, e o princípio da criação de Deus. O que é fascinante aqui é a estrutura dessa apresentação. O material de apoio aponta por uma técnica chamada pensamento hebraico invertido. Pensamento invertido. Como funciona isso na prática? Então, pensa na forma como a gente conta a história cronologicamente aqui no Ocidente. O lógico seria começar pelo início de tudo, a criação, depois passar pelo meio, que é o desenrolar da história, e terminar com o futuro, certo? Sim, começo, meio e fim, o básico. Exato. Mas a narrativa inverte a ordem de propósito. Começa dizendo o Amém. E aqui, Amém não é só aquela palavra que a gente diz no fim de uma oração. Significa tipo, assim seja. A garantia absoluta de como tudo vai se resolver no fim dos tempos. É a esperança escatológica. Entendi. Então ele começa pelo fim. Isso.
Em seguida, usa o título A Testemunha Fiel e Verdadeira. Isso aponta para a presença histórica de Cristo caminhando lado a lado com a igreja ao longo do tempo. E só no final, a frase "o princípio da criação de Deus" joga a gente de volta lá para a origem de absolutamente tudo, o Criador. Nossa, que incrível! O que, no fim das contas, estabelece uma autoridade incontestável, né? Essa testemunha não é só um observador casual que passou por ali. De jeito nenhum. Originou a vida, acompanhou a história e tem a palavra final sobre o futuro. Então, quando ele emite um laudo médico, não tem espaço para pedir segunda opinião. É pegar ou largar, e o diagnóstico vem sem rodeios. No verso 15, a testemunha declara: "Conheço as tuas obras", e a conclusão é que o povo não é nem frio, nem quente, é morno. E aí a gente sempre lembra daquela metáfora clássica da xícara de café esquecida na mesa, né? Sim, e eu adoro essa analogia do cotidiano, porque ela é muito visual. Pensa bem, um café quente passado na hora é super confortável. Um café gelado, tipo um iced coffee num dia de calor, é refrescante e delicioso. Exato. Mas o café morno? O café morno em temperatura ambiente é horrível, causa repulsa. E isso conecta perfeitamente com a imagem duríssima do texto bíblico de estar, tipo, a ponto de vomitar. Sim, a metáfora precisa carregar o peso da consequência. O texto usa essa linguagem gráfica para mostrar o choque. E a geografia de Laodiceia explica isso de forma brilhante, aliás. Ah, é a famosa questão dos aquedutos que o material menciona, né? Eu achei isso o máximo. Essa mesma. Laodiceia ficava num vale entre duas outras cidades importantes, Hierápolis e Colossos. Hierápolis era famosa pelas fontes de águas termais muito quentes, medicinais. Já Colossos recebia águas das montanhas, extremamente frias e refrescantes. Mas Laodiceia não tinha uma fonte boa, então a água vinha por aquedutos. E aí chegava no meio do caminho? Chegava morna. Quando a água quente vinha de Hierápolis, já tinha perdido calor. Quando a fria vinha de Colossos, já não era fresca. O resultado era uma água morna, cheia de minerais, que literalmente dava náuseas em quem tentava beber. Os habitantes sabiam exatamente o gosto horrível do que estava sendo descrito. A repulsa física como símbolo da repulsa espiritual. Mas sabe, considerando toda a nossa conversa sobre raio-x e exames médicos lá no começo, eu acho que tem uma analogia clínica que ilustra isso de um jeito muito forte. Manda bala, como a gente visualiza isso na medicina? Pensa na diferença entre uma fratura exposta e a pressão alta. Ok. O estado frio seria a fratura. A pessoa sofre um acidente, quebra a perna. A dor é aguda, incapacitante, a pessoa sabe que está doente e corre para o hospital gritando por socorro. Tem a consciência imediata do problema. Exato. Por outro lado, o estado quente seria, sei lá, um atleta no auge da forma física correndo uma maratona. Saudável. Mas a pressão alta é a mornidão. Nossa, faz muito sentido. É uma doença silenciosa. Assintomática total. A pessoa acorda, vai trabalhar, ri, janta fora, acha que está perfeitamente bem, não sente dor nenhuma. Mas por dentro, o sistema está colapsando, o dano aos órgãos é constante. Essa é uma transposição excelente e mostra bem a perspectiva contraintuitiva do texto de que o frio é preferível ao morno. Sim, porque quem está quebrado, gritando de dor, vai buscar o médico. O choque de realidade gera mudança. Mas quem vive na mornidão assintomática tem um conforto perigoso. A pessoa acha que não precisa de nada. E que leva direto para o sintoma principal dessa condição, a armadilha do auto-engano. Porque as pessoas mornas não percebem que estão doentes. Aqui é que a coisa fica realmente interessante e trágica. A contradição do texto é brutal. O povo bate no peito e diz: estou rico, abastado e não preciso de coisa alguma. Mas o diagnóstico divino devolve: tu és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. É uma discrepância absurda. Mas de onde vinha essa arrogância, né? De onde vinha esse não preciso de nada? Vinha do bolso, literalmente. Laodiceia era um dos maiores centros bancários do Império Romano. E a história do terremoto. Aquilo me deixou de boca aberta. Pois é. Quando um terremoto devastou a região lá para o ano 60 depois de Cristo,
Roma ofereceu fundos de auxílio para a reconstrução, como faziam com qualquer cidade. E Laodiceia simplesmente recusou o dinheiro. Eles disseram não para Roma? Eles disseram não. Se reconstruíram inteiramente com recursos próprios. Essa atitude de autossuficiência econômica transbordou para a alma da cidade. Acharam que o dinheiro blindava eles de qualquer vulnerabilidade. E trazendo isso para o século XXI, cara, o paralelo é assustador. Hoje a gente vive num nível de conforto material e tecnológico absurdo. A gente tem o mundo na palma da mão com o celular. A gente resolve tudo em segundos. Atropelado pelo entretenimento. E aí, a vida espiritual fica só com as sobras do tempo. A pessoa faz uma oração de, 20 segundos antes de dormir, com a tela do celular ainda brilhando na mão, e pensa, pronto, tô rico, minha vida espiritual tá em dia. A gente confunde muito o conforto físico e o acesso rápido com profundidade, né? A autossuficiência tecnológica cria hoje a mesma falsa segurança que a riqueza criava naquela época. Mas espera um pouco, eu preciso fazer papel de advogada do diabo aqui e te fazer um questionamento provocativo que me ocorreu lendo as fontes. Opa, manda. É muito fácil a gente apontar o dedo para a pessoa que ora por 20 segundos e chamá-la de morna. Mas e as pessoas que estão cheias de cargos na comunidade? O pessoal que conhece toda a doutrina de cor e salteado, que está com a agenda lotada de atividades na igreja. Essa atividade constante não é prova de saúde espiritual? Olha, esse é um dos pontos mais contundentes do professor Carnassale. As fontes deixam muito claro. Atividade não significa necessariamente comunhão íntima. Nossa, isso dói de ouvir. Dói, mas é real. A grande armadilha do auto-engano é usar essa agenda cheia como uma capa. O material cita uma frase muito boa do pastor Josan sobre o perigo de ser apenas um santo de porta de igreja. Aquele que dá um belo sermão, tem cargo de liderança, mas dentro de casa... Mas em casa com a família a história é outra. Não tem paciência, não tem gentileza nos bastidores. Isso levanta uma questão importante, sabe? Uma atividade religiosa frenética pode ser só uma performance se o coração não for transformado. É o ativismo servindo de maquiagem para a pobreza relacional. Exato. E é por isso que o material lembra de Jeremias 17, verso 9, que avisa que o coração é enganoso. A gente é mestre em acreditar no nosso próprio marketing. E também cita o Salmo 139, Deus sonda as intenções verdadeiras. Não só o currículo de cargos. Bom, se o diagnóstico é esse, de uma miséria disfarçada de riqueza, qual é o tratamento? Como a gente escapa disso? A transição vai do problema para a prescrição médica, no verso 18, que é o mercado divino. Jesus diz, aconselho-te que de mim compres. E aí eu te pergunto, como é que alguém que o médico acabou de chamar de miserável e pobre vai comprar alguma coisa? Com que dinheiro? É que a gente pensa com a cabeça do capitalismo de hoje. Mas na antiguidade, as compras envolviam muito escambo, a troca direta. Jesus está pedindo que a gente entregue essa vida morna, vazia. Aquela vida espiritual que o material chama até de mequetrefe, né? Isso, mequetrefe total. A gente entrega isso em troca das riquezas celestiais dele. E são 3 elementos nessa troca atacando direto o orgulho de Laodiceia. O primeiro é o ouro provado no fogo. Sendo Laodiceia um centro bancário, isso é um tapa na cara. Significa que o ouro deles era falso. O que seria o ouro provado no fogo, então? São as verdadeiras riquezas espirituais. É a fé que atua pelo amor a Deus e ao próximo. Uma fé testada nas crises que continua brilhando. Perfeito! O segundo item são as vestiduras brancas. E Laodiceia era famosa pela indústria têxtil, não era? Muito. Eles produziam uma lã negra famosíssima, super macia e cara. Andar com roupas dessa lã negra era pura ostentação, luxo puro. E aí o céu olha e diz, você tá nu. Toda essa ostentação é como trapo. As vestes brancas oferecidas são o linho puro da justiça de Cristo, né? Contrastando com as nossas justiças próprias que não cobrem nada. Exatamente. A gente não pode costurar nossa salvação. E o terceiro elemento é o colírio. Laodiceia tinha uma escola de medicina que fabricava um pó para tratar os olhos, o famoso pó frígio. Exportavam remédio para os olhos, mas eram espiritualmente cegos. A ironia muito fina. E o colírio divino seria o quê? É a ação do Espírito Santo para dar discernimento.
Só ele pode tirar os filtros da nossa arrogância. Então, o que tudo isso significa na prática? A gente tem o ouro, as vestes e o colírio. Mas como gerar transformação real com isso? O professor Carnassale traz uma teoria fascinante sobre a ordem desses remédios. Sim, se conectarmos isso ao quadro geral, a inversão lógica, assim como os títulos de Cristo foram invertidos no começo, a terapia também é. Então a gente não começa pelo ouro. Não. A pessoa precisa primeiro do colírio, para abrir os olhos e sair do sono. O texto até cita Romanos 13, já é hora de despertar do sono. E quando o colírio age, a primeira coisa que vem não é alegria, é uma terrível agonia. É aquele choque, o vexame de perceber a própria nudez, que a ostentação toda era mentira. Exato. E aí, percebendo a nudez, o desespero faz a pessoa clamar pelo segundo item, as vestes brancas da justiça de Cristo, para ser coberta. Faz todo sentido. E só depois de curada e vestida. Ela recebe o ouro da fé, habilitada finalmente a agir com amor verdadeiro, sem falsidade. Fica muito claro que a severidade dessa mensagem não é para condenar ninguém. É a intervenção de um médico que ama o paciente demais para deixar ele morrer na ignorância, sabe? É um chamado urgente para um relacionamento profundo. E o material termina com um parágrafo que eu fiz questão de grifar aqui. Olha só o apelo exato que as fontes trazem. Imagine Jesus, a testemunha fiel e verdadeira, olhando para o nosso coração hoje. Ele vê nossa condição espiritual, muitas vezes morna, e nos chama com o amor para uma transformação profunda. Em Apocalipse 3, 14 a 22, Jesus nos oferece um convite poderoso: trocar nossa indiferença por sua riqueza celestial. Ele deseja que sejamos intensos em nosso amor e dedicação, não apenas passivos ou distantes. Jesus nos oferece suas vestes de justiça e um colírio espiritual para abrir nossos olhos, permitindo-nos ver a verdadeira beleza de um relacionamento constante com Ele. Hoje é o dia de aceitar esse chamado corajoso, de buscar fervorosamente a presença de Cristo em nossas vidas e deixar que Ele nos transforme completamente. Aceite esse apelo e permita que Jesus mude tudo em você. Lindo. E para quem escuta levar consigo hoje, eu deixo uma reflexão final meio provocativa. Pensem como nessa matemática espiritual que a gente viu, declarar falência absoluta é paradoxalmente o único requisito necessário para se tornar instantaneamente a pessoa mais rica do mundo. A verdadeira tragédia não é ser pobre. A verdadeira tragédia é ter uma fortuna infinita batendo à sua porta e deixar ela do lado de fora porque a sala já está entulhada de coisas sem valor. Fica aí a reflexão de qual porta a gente vai abrir amanhã de manhã.